Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro do Levítico. Hoje nós vamos nos deter no capítulo 3 de Levíticos. Capítulo 3, versículos de 1 a 17. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e se prepara para fazer comigo a leitura, Como nós fazemos sempre. Uma leitura atenta, tranquila, e depois nós entramos no estudo propriamente dito. Nós vimos no capítulo anterior, no estudo passado, sobre as oblações, as oferendas de cereais que eram apresentadas a Deus naquele tempo. Tudo, como eu ressaltei para vocês no estudo passado, tudo pelas mãos de um mediador. Ninguém poderia chegar por si e oferecer a sua oferta no templo. Ele ia com a sua oferta, mas quem oferecia em nome dele ou em nome do povo era sempre o sacerdote. E isso é assim até os dias de hoje. Seja no cristianismo, seja em qualquer outra denominação religiosa, sempre tem aquele que media, o mediador. Isso é bom para que a gente possa entender, quando nós estudamos sobre os sacrifícios, para nós entendermos depois o Novo Testamento. Nós só vamos compreender o Novo Testamento se nós estudarmos o Antigo. Como tudo começou, como formou os ritos, como formou a religião, como formou todas as regras, todos os códigos da aliança. Nós precisamos estudar isso para entender melhor o Novo Testamento. Que bom que você tenha acompanhado fielmente esse estudo. Vamos lá então? Abra no capítulo 3 de Levítico, versículos de 1 a 17. Vamos para a sua leitura. Quando alguém oferecer um sacrifício pacífico, e quiser oferecer gado, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito ao Senhor. Ele porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará à entrada da tenda de reunião. Os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão o sangue ao redor do altar. Desse sacrifício pacífico, oferecerá a guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor, a gordura que envolve as entranhas e toda a gordura aderente a elas, os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será despreendida de junto dos rins. Os filhos de Arão queimarão isso no altar, por cima do holocausto, colocado sobre a lenha que está no fogo. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Se oferecer do gado menor ao Senhor, como sacrifício pacífico, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito. Se oferecer um cordeiro, o apresentará diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça da vítima e o imolará diante da tenda de reunião. Em seguida, os filhos de Arão derramarão o sangue em volta do altar. Desse sacrifício pacífico, oferecerá à guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor a gordura, a cauda inteira cortada rente à espinha, a gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas, os 2 rins
com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote queimará isso no altar. Esse é um alimento de um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Se a oferta for uma cabra, ele a apresentará diante do Senhor, porá a mão sobre sua cabeça e a imolará diante da tenda de reunião. E os filhos de Arão derramarão sangue em torno do altar. Dessa oferta, oferecerá a guisa de sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. A gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas, os 2 rins, com a gordura que os recobre na região lombar, e a pele que recobre o fígado, a qual será despreendida de junto dos rins. O sacerdote os queimará sobre o altar. Esse é o alimento de um sacrifício oferecido pelo fogo, de agradável odor. Toda a gordura pertence ao Senhor. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Não comereis gordura, nem sangue. Tá aí, esta é a leitura, do capítulo 3 de Levítico, o qual trata dos sacrifícios pacíficos. Nós vimos os holocaustos, a oferenda dos cereais, a oferta dos cereais, e agora nós vamos estudar os sacrifícios pacíficos. Então nós vemos a descrição que eles fazem entre gado maior, gado menor. Gado maior é o novilho, é o boi, gado menor é a cabra, o carneiro, o cordeiro, o cabrito. Para a gente entender bem esta distinção que eles fazem, que o povo da Bíblia faz. Tá? Vamos lá então. Nos sacrifícios de comunhão, diferentemente dos holocaustos, as vítimas sacrificadas não eram queimadas completamente. Algumas partes eram queimadas no altar e outras eram consumidas em um banquete que o oferente dava à sua família e a seus convidados. Isso está no Levítico capítulo 7, Levítico 7, 15, 19, capítulo 19, de 6 a 8, para a gente entender bem, tá? Então, diferentemente dos holocaustos, essas vítimas sacrificadas não eram queimadas completamente. Uma parte era para o banquete sagrado, que o oferente oferecia para a sua família e para os seus convidados. Ok? Continuando aqui. Mantém-se a distinção entre animais do gado maior, versículos de 1 a 5, e os animais de gado menor, versículo 16. Estes últimos classificam-se em cordeiros, versículos de 7 a 11, e cabritos, versículos de 12 a 16. Em todos os casos, mantém-se o mesmo esquema ritual. Então, nós percebemos que há repetidas vezes o mesmo esquema de rito, tanto para o gado maior quanto para o gado menor. O rito do sacrifício é o mesmo, tá? O mesmo esquema ritual. A imposição da mão sobre a vítima antes de sacrificá-la
e a aspersão do altar nos 4 cantos com seu sangue, como nos holocaustos, função que o sacerdote realizava. Então esta era a atividade sacerdotal da época. O sacerdote se ocupava nisso, em sacrificar os animais, em derramar o seu sangue em torno do altar. Essa era a função do sacerdote, tá? Bem diferente da imagem e do conhecimento de sacerdote que temos nos dias de hoje, tá? Então, por isso que nós não podemos, muitas vezes, querer comparar o sacerdote dos nossos tempos com o sacerdote daquele tempo, do Antigo Testamento. É diferente a sua atuação na história, no tempo, tá? Existem várias interpretações em relação à imposição da mão sobre a vítima. Tem várias interpretações, mas uma delas é muito conhecida. Alguns pensam que se trate de um gesto mediante ao qual se descarregava sobre o animal as culpas e os pecados do oferente, do ofertante, né? Para obter o perdão divino. Então nós sabemos, e nós vamos ver mais para frente, a questão do bode expiatório. Então, o pensamento que tem ao colocar a mão sobre a cabeça do animal significa que você está descarregando todo o seu pecado sobre aquele animal. Então, a partir daí, você obtém o perdão de Deus dos seus pecados. É um dos pensamentos, é uma das correntes, tá? Com relação à imposição das mãos, sobre pôr a mão, melhor dizendo, na cabeça da vítima, do animal que será sacrificado, tá bom? Na realidade, quem devia ser sacrificado por suas faltas, por seus pecados, era a pessoa, não o animal. Quem errou é que tem que pagar. Era assim, é o pensamento. Mas Deus lhe permitia ser substituída por um animal. Claro que Deus não quer a morte de ninguém. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus é o Deus da vida. E a Bíblia só nos mostra isso. Quem faz uma imagem errada de Deus é porque não estuda, é porque não conhece a palavra, é porque não aprendeu a conhecer o verdadeiro rosto de Deus, as verdadeiras características de Deus. Deus é o Deus da vida. Como nós dissemos aqui no estudo deste capítulo 3, quem deveria ser sacrificado pelas faltas era a pessoa. O animal não tinha nada a ver com isso. Mas no pensamento religioso, né, deles, claro que eles transmitiam para o animal a falta, o pecado, entendendo que eles obtinham assim o perdão de Deus. Porque Deus não ia querer, obviamente, e não quer que nenhum ser humano seja morto por causa das suas faltas. Imagine se cada um que errasse, cada um que pecasse, fosse morto por causa dos seus pecados. Não existiria mais ninguém no mundo, ok? Então é bom que a gente entenda isso. Deus é o Deus da vida. E essa prática, esse rito, essas normas, foi num contexto, foi numa época do povo de Israel, foi na formação do povo de Israel, que eles foram formulando os seus ritos, o seu culto a Deus, ok? Muito bem, vamos dar sequência então aqui. Essa interpretação de que quem deveria, por exemplo, ser sacrificada era a pessoa que cometeu o erro e não o animal, essa interpretação não seria válida nos casos em que se oferecesse um sacrifício em ação de graças.
e não pelos pecados. Além do mais, o único caso em que se explicita que a imposição das mãos sobre a vítima é para descarregar sobre ela os pecados dos ofertantes é o do bode no dia da expiação. Então, nós vamos ver mais para frente, tem um grande dia. Vai nos mostrar o estudo de Levítico um grande dia, o dia da expiação, né? O grande dia. Então, tem esse caso do bode no dia da expiação, ok? Ao ter recebido, por exemplo, é o único caso que a gente vê sobre, então, que fala explicitamente que eles descarregavam todo o seu pecado sobre o bode. É o único caso, no dia da expiação, expiação dos pecados, tá? Ao ter recebido sobre si os pecados do povo, o animal se tornava impuro. O animal se tornava impuro. Portanto, não estava apto para ser sacrificado perante o Senhor. Era assim que funcionava. A partir do momento, no grande dia da expiação, que todos colocavam a mão sobre este bode, descarregando os seus pecados, esse animal estava totalmente impuro. Não servia nem para alimento e muito menos podia ser sacrificado diante do Senhor, diante de Deus, tá? O bode do grande dia da expiação era conduzido ao deserto e atirado por um despenhadeiro. Ele era jogado de um lugar alto para morrer, porque assim morria o pecado do povo também. Era essa a forma de expiar os pecados do povo, né? O coitado do bode, que não tinha nada a ver com a situação, ele carregava sobre si todo o pecado do povo e depois levava-se esse bode para o deserto e empurrava desfiladeiro abaixo para que morresse. Morrendo o bode, morriam os pecados, né? Aí vem a tão famosa frase que nós sempre ouvimos do bode expiatório. É daqui, é dos israelitas. O bode expiatório, aquele que expia os pecados do povo, que toma sobre si toda a culpa. Ele que é inocente toma sobre si toda a culpa do povo. E, claro que eu falando isso, vocês já começam a pensar, né, lá no Novo Testamento, né? Vamos lá então, continuando o estudo aqui. O bode então era tirado despenhadeiro abaixo para morrer. Esta modalidade de sacrifício incorpora a figura do banquete sagrado, comum a outros povos e culturas do Oriente Próximo. O ofertante cumpria um dos dois objetivos seguintes. Primeiro, dar graças a Deus por algum motivo especial. Isso está relatado no Salmo 106, que menciona 4 motivos, mas podiam ser mais, muito mais. E o segundo, oferecer um sacrifício votivo, em que se pedia ao Senhor algum benefício. Ok? Então, nessa modalidade de sacrifício, incorpora a figura do banquete sagrado, tá? Ao que parece, os israelitas tinham muito claro que essas refeições não as realizavam com Deus. Veja bem, eles tinham consciência que essas refeições sagradas eles não realizavam com Deus, e sim na presença de Deus. Tem diferença? Muito, muito. Porque quando
se pensa, por exemplo, na primeira frase que eu disse, que vamos supor que os israelitas tivessem a consciência que eles faziam esse banquete com Deus. Então você vai estar dizendo que Deus está comendo ali com eles, né? Sendo que Deus é um espírito perfeitíssimo onde nunca ninguém viu. Ninguém viu a Deus, né? Agora, quando eles pensam desta outra forma, que eles fazem toda essa refeição na presença de Deus, muda o sentido, muda o tipo de pensar. Isso é importante a gente se deter, tá? A sacralidade do alimento deve-se, em primeiro lugar, a que Deus permite ao ofertante consumir parte dessa vítima que pertence toda a ele, a Deus. Esta vítima do sacrifício, o bode, ou o novilho, ou a cabra, é criatura de Deus, pertence a ele. Então, é sagrado comer esse banquete, porque Deus está permitindo que uma parte desta criatura que foi oferecida a ele seja consumida por eles. Olha que interessante o pensamento deles, né? Para tornar sagrado o alimento. E que bom se todos nós tivéssemos essa mentalidade na hora das nossas refeições. Toda refeição é sagrada, toda. E quando sentamos à mesa para fazer a refeição, deveríamos ter essa consciência de que se estamos nos alimentando é porque Deus permitiu. Porque tanto o animal que se é consumido até hoje, quanto os demais alimentos, é graças a Deus que proporcionou aquilo para termos na mesa. Então, olha o caráter sagrado do alimento que eles têm aqui nesta realidade em forma ritual, em forma religiosa, tá? Continuando então, que esta vítima pertence toda ela a Deus, porque a ele pertence toda a vida. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Deus da vida de tudo que existe. De pessoas, de animais, de plantas, de tudo, tá? A isso se deve acrescentar o lugar do sacrifício e do banquete, o santuário. O santuário. A sacralidade do altar, referenciada cada vez com o sangue das vítimas e o contato com as pessoas sagradas, os sacerdotes, consagrados de maneira exclusiva ao Senhor. A convicção de que Deus não precisa que lhe ofereçam alimentos encontra-se refletida no Salmo 49. Então veja bem, a convicção que o povo israelita tinha nesta época e tem até hoje, de que Deus não precisa que lhe ofereçam alimentos, encontra-se refletida no Salmo 49. É só você ler o Salmo 49. Diferentemente de Israel, do povo de Israel, os outros povos, os povos vizinhos, acreditavam que suas divindades, os seus deuses, tinham as mesmas necessidades humanas e idênticas, sensações de fome, de sede e outras coisas mais. Deus não tem necessidade disso, né? Deus não precisa de banquete. Deus não tem as necessidades humanas que nós temos. Ele compreende as nossas necessidades porque foi Ele que nos criou. Mas Ele, Deus, não tem essa necessidade. E o povo de Israel sempre teve essa consciência, né? Que Deus não precisa que lhe ofereçam alimentos. Já os outros povos, com relação aos seus deuses, acreditavam que os seus deuses também tinham fome, que os seus deuses também tinham sede,
e outras necessidades inerentes ao ser humano, que todos nós temos, né? As necessidades fisiológicas, do físio nosso, acreditavam que os seus deuses tinham. Então, é muito comum nós prestarmos atenção em algumas culturas também que nos rodeiam hoje, como oferecem alimentos, né? Como se a sua divindade fosse consumir tudo aquilo. Claro que não, né? Então Israel sempre teve essa mentalidade. Então eles sempre fizeram essa refeição sagrada na presença de Deus e não com Deus. Tá? Essa é a diferença de Israel com as outras culturas. Essa é a diferença da crença no Deus único com as demais crenças que o rodeavam naquela época. E volto a falar mais uma vez, para encerrar o nosso estudo desse capítulo 3, sobre a questão do bode expiatório. Como eu disse para vocês recordaram do Novo Testamento, quando a gente estava falando isso, que o bode tomava sobre si todos os pecados do povo. E ele era sacrificado no lugar do povo. Porque quem devia ser sacrificado é quem errou, e não o bode. Jesus também foi como esse bode expiatório. E vai dizer a Escritura Sagrada que ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E ele nos remiu com a sua morte e ressurreição, né? Ele nos redimiu. Ele nos resgatou novamente para Deus. Jesus pagou um preço altíssimo pelo nosso resgate. Por que resgate? Porque nós estávamos nas garras do inimigo, no pecado. Quando Jesus toma sobre si todos os nossos pecados, o bode expiatório, ele nos livra, ele compra a alto preço a nossa salvação. E ele compra com o preço do seu sangue. Olha que interessante. Então já não é mais o bode, já não é mais um animal, mas é o próprio Filho de Deus que nos resgata para Deus, que nos salva, que nos livra de toda a culpa, morrendo pregado na cruz. Porque ali, ele que era inocente, ele que não tinha pecado algum, se fez pecado por todos nós. Ele carregou tudo o que é de ruim do ser humano, tudo que é de ruim que nós portamos em nós, ele carregou nele, para a nossa justificação perante Deus. Então é muito interessante. O Novo Testamento, ao Antigo Testamento, sendo feita a leitura no horizonte do Novo Testamento, nós vamos compreendendo, né? Nós vamos compreendendo tudo da Sagrada Escritura e de maneira correta. Então, espero que vocês tenham apreciado o estudo do capítulo 3 e se preparem, porque logo, logo nós vamos fazer o estudo do capítulo 4, que é o sacrifício pelo pecado, tá? Então, nós vamos ver uma série de sacrifícios, como eu disse na introdução do livro do Levítico. Obrigado a você que tem acompanhado, obrigado a você que se inscreveu no canal e obrigado a você que compartilha esse estudo com demais pessoas que querem conhecer um pouco mais da Sagrada Escritura nesses detalhes, que muitas vezes dentro das assembleias de nossas igrejas nós não temos a oportunidade, porque lá também não é para isso o momento adequado, né? Lá na Assembleia, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, seja ela cristã católica ou de outras denominações, nós vamos para louvar e bendizer a Deus e ouvir a palavra em comunidade. O estudo é num momento à parte, e que bom que há pessoas interessadas em estudar de maneira correta a Sagrada Escritura,
Porque se não estudar, gente, vai sair cada bobagem, cada besteira, vai confundir o povo na sua fé, vai distorcer, vai colocar palavras na boca de Deus que Deus não falou, vai criar uma imagem caricata de Deus, que parece que Deus está do lado de quem oprime, de quem mata, de quem instiga a violência. E esse Deus, o Deus da Bíblia, não está deste lado. E nós vimos do lado de quem que ele está desde o começo, né? Dos pequenos, dos marginalizados, dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos pecadores, das prostitutas. É dessas pessoas carentes de acolhimento que Deus está do lado. Mas ele quer salvar a todos. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer dar-se a conhecer a todos. Ok? Um abraço a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.